Boa noite, glórias sejam dadas ao Senhor. Amados, nós vamos começar esse momento da palavra com uma surpresa para você. Hoje nós temos um convidado muito especial. Está conosco o Valdir Bueno. Valdir Bueno, ele é membro da PIB, da Primeira Igreja Batista, serve a Deus no ministério com surdos. Ele é uma bênção, gente, ele é um homem de Deus. Valdir é tradutor e intérprete de Libras, língua brasileira de sinais. E hoje ele estará pregando a palavra comigo. Glórias a Deus. Obrigado, Valdir. Amados, há muito tempo eu convidei o Valdir. Ontem à tarde. Glória a Deus, porque voluntariamente ele aceitou. E eu quero dizer para você, Valdir, que você está sendo uma semente lançada na vida da Igreja Batista Memorial, porque sonhamos uma igreja cada vez mais acessível, uma igreja que possa fazer a diferença e que possa pregar a palavra para todos, sem fazer acepção de pessoas. Obrigado mais uma vez, Valdir, e eu quero dizer para você que tem um amigo surdo, manda o link para ele ainda, para que ele possa participar conosco neste momento. E quero me dirigir a você que está online com a gente, você que ouviu o nosso convite. O Valdir mandou o convite para algumas pessoas. Quero dizer para você que esse nosso ato nessa noite, de lançar essa semente, de ter o culto em Libras, linguagem brasileira de sinais, é em respeito a você, é uma forma de carinho nosso e dizer que nós queremos avançar e aprender mais e a cada dia mais ser bênção na vida de todas as pessoas, para que ninguém fique de fora da graça de Deus. Amém? Louvado seja o Senhor por essa noite. E a palavra que Deus colocou para nós, para uma série nova na vida da igreja, eu quero falar um pouquinho sobre essa palavra, o tema, 3 coisas que todo pastor deve fazer. Eu quero explicar o porquê de 3 coisas que todo pastor deve fazer. Na verdade, em 2016, eu ouvi o pastor David Hurley pregando no Congresso Multiplique, e eu fui grandemente impactado pela sua palavra. E ele falava justamente sobre isso, 3 coisas que todo pastor deve fazer. E eu fui impactado pelo testemunho desse amado pastor. Mas, em 2018, a Junta de Missões Nacionais lançou o livro do pastor David Hurley. Lançou esse livro e eu imediatamente eu comprei esse livro. E li naquela época. E agora, nesses dias, Deus me direcionou para voltar nesse livro e ver que Deus tem usado a vida deste homem. E eu quero usar, nesses dias, trazer uma série de palavras para a igreja, baseado no livro deste homem de Deus, que vai servir muito para as igrejas, para os pastores, e mostrar também para nós da Igreja Memorial que Deus tem nos abençoado grandemente e que estamos na direção certa. 3 coisas que todo pastor deve fazer. Imediatamente eu pensei, falei assim, por que esse pastor só tem que fazer 3 coisas? Eu falei assim, pastor só tem 3 coisas para realizar? Não, eu quero falar de 3 coisas que todo pastor deve fazer, que são essenciais para o ministério, essenciais para a vida cristã, essenciais para você ter realmente uma igreja abençoada, um ministério abençoado. Então, nessa noite, se você é da igreja e leu o editorial nosso, que está no informativo, você vai se lembrar que eu disse que agora é a hora de não deixarmos que os outros digam o que devemos fazer ou não fazer, como pastores. Agora é hora de deixar que a palavra de Deus seja nosso guia. Nessa nova série de mensagens, seremos desafiados a parar um pouco e refletir naquilo que é essencial para a vida pastoral. Quantas vezes no ministério pastoral, e se você é pastor e está me ouvindo, aquilo que é urgente se torna inimigo do primordial. Quantas vezes estamos tão ocupados com questões secundárias que nem sequer paramos para refletir se deveríamos mesmo estar ocupados com aquelas coisas. Enquanto isso, o que é realmente importante é deixado de lado, fica muitas vezes sem ser feito. Será que você, pastor, está fazendo as coisas certas na sua igreja? Será que nós, pastores aqui da Igreja Batista Memorial, temos feito as coisas essenciais? Será que não temos deixado as coisas essenciais de lado e muitas vezes nos focado em outras coisas? Será que você, crente, servo de Jesus Cristo, tem desempenhado a obra do seu ministério? Será que você, membro da Igreja Batista Memorial, sabe quais são as 3 coisas que Deus manda os seus pastores fazerem? Será que você sabe? E eu quero desafiar, e aqui na Memorial, quero louvar a Deus que você já tem nos ajudado muito a poder fazer essas 3 coisas. Você vai falar, puxa, estamos no caminho certo.
mas eu sei que muitos irmãos, muitas igrejas têm sofrido por não poderem, por não terem como fazer essas 3 coisas. E eu quero desafiar, se você está nos ouvindo e não é aqui da Igreja Batista Memorial, você que é da Memorial, conhece um pastor, conhece alguém de outra igreja, pode depois enviar essa palavra, porque eu tenho certeza que vai abençoar essas outras igrejas, vai abençoar esses outros pastores, porque o meu desafio é que cada membro de igreja nessa noite também entenda que você precisa ajudar o seu pastor a cumprir essas 3 coisas. E com certeza você também será ajudado a cumprir o seu chamado. Você tem um chamado, você tem um ministério. Quando nos reportamos à palavra de Deus, nos lembramos para que os pastores são chamados. Ele mesmo designou alguns como pastores e mestres para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Palavra essa que está lá em Efésios. Então, em outras palavras, Cristo deu à igreja pastores. Para quê, irmãos? Para que Cristo deu pastores? E pastores que devem ser segundo o seu coração. Para que eles aperfeiçoem os santos. Para quê, irmãos? Para que os santos façam a obra do ministério. Para quê? Para que o corpo de Cristo cresça. Amados, se os pastores não fizerem as 3 coisas, eles não vão conseguir ajudar nessa obra de aperfeiçoar os santos. Então eu quero desafiar você a partir de hoje, esse domingo, participar dessa nova série que estaremos pregando. Hoje será a primeira parte. Domingo que vem teremos a segunda e no outro domingo a terceira parte. Já desafiamos o Valdir a estar conosco. Orem por isso, irmãos. Estou sonhando com isso. E só para você saber, a palavra de hoje já vai ser enviada, o link para todos os líderes de pequenos grupos, porque na sexta-feira, às 19h30, pelo YouTube, nós vamos estar tendo o pequeno grupo multiplicador. Você vai poder ver nós fazendo aqui e fazer na sua casa. Então, acompanhe essa série de palavras que vamos estar pregando. Bom, já expliquei o porquê dessa palavra, agora abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 18. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia em Êxodo 18, vai ser projetado também, é uma história onde Moisés recebe alguns conselhos do seu sogro Jetro. Moisés tinha acabado de liderar o povo, irmãos, sabemos a história, na libertação da escravidão do Egito. Moisés, que estava liderando centenas, milhares de pessoas, ele sabia que aquelas pessoas precisavam de uma liderança. Deus tinha chamado ele para ser pastor daquela grande multidão. Eles estavam sempre caindo, irmãos. Eles estavam sempre reclamando. Eles estavam sempre se rebelando. Ele estava exausto. Moisés estava exausto. Moisés estava muito cansado, porque ele estava fazendo praticamente todo o trabalho. Ele era o único pastor daquele grande rebanho. Tudo que ele ia fazer, ou tinha que fazer, fazia sozinho. Ele era o pastor, ele era o conselheiro, ele era o capelão, ele visitava todo mundo. Quando alguém estava doente ou precisando de algo, ele estava lá. As pessoas pediam algo, ele tinha que fazer. Ele estava exaurido, ele estava estafado. É um agravante e ver também que o povo estava, Moisés não estava conseguindo atender ao povo, porque por outro lado ele fazia tudo, mas o povo estava frustrado. O povo estava infeliz. Aí Jetro, que era um cuidador de um grande rebanho, um pastor de um grande rebanho, ele tinha um rebanho enorme, e ele pastoreava esse rebanho, ele cuidava desse rebanho. Foi então que ele observou este fato de como Moisés agia. E aí chega no texto que nós vamos ler agora, Êxodo 18, do versículo 14 a 23. Acompanhe a leitura desse texto, desse diálogo de Moisés e Jetro. Êxodo 18, a partir do 14. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés ao seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, venham a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu só não podes fazer. E aí olha só o conselho do sogro: ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo.
representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-os sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. 22. Para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isso fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz em seu lugar. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Daqui a pouco nós vamos orar, já temos um grupo de intercessores, pessoas orando por este culto, e daqui a pouco nós vamos orar novamente por este momento. Mas ao ler essa palavra, irmãos, você vai entender que Moisés, como muitos pastores, como muitos de nós, ele foi pego numa armadilha. Muitos pastores caem na mesma armadilha de Moisés. Amados, a realidade de muitas igrejas é o pastor querendo e fazendo tudo sozinho. Aleluia, louvado seja o Senhor, porque aqui não tem sido assim. Glórias a Deus, porque a Igreja Memorial já entendeu. Glórias a Deus, porque temos a equipe de pastores. Mas amados, não é porque nós somos abençoados que está tudo bem para nós. Não podemos nos preocupar só com o nosso umbigo. Então essa palavra eu quero pedir para você que compartilhe com outros pastores, com outras igrejas, com outros amigos, porque essa palavra abençoou a minha vida, e eu tenho certeza que vai abençoar muitos outros ministérios. Por quê, amados? Pastores precisam ser saudáveis. Pastores precisam crescer. Veja bem, crescer, não engordar. Crescer em conhecimento, crescer na palavra, crescer na intimidade com o Senhor. E pastores precisam multiplicar discípulos. Pastores precisam multiplicar dentro das suas igrejas pequenos grupos multiplicadores, baseado nessa palavra. Precisam os pequenos grupos multiplicadores da igreja ser saudáveis, como assim é saudável o seu pastor. Eles precisam crescer, eles precisam multiplicar. Igrejas precisam ser saudáveis, igrejas precisam crescer, a igreja precisa multiplicar. Todo pastor precisa fazer uma escolha. Ele vai fazer as 3 coisas que Deus manda fazer, ou não vai fazer. E vai fazer um monte de outras coisas que não são as coisas essenciais. São importantes, são urgentes, mas não são as essenciais. Não é a prioridade do que Deus está mandando você, pastor, fazer, e nós entendemos que precisamos fazer. Então, como eu disse, você sabia que a realidade da Memorial não é essa, mas já foi. Hoje vivemos uma outra. Eu estou dizendo isso porque muitos pastores, até nesse tempo de culto online, têm me perguntado, têm falado, pastor, qual que é o segredo, o sucesso da Igreja Batista Memorial? E eu posso dizer, irmãos, é uma simplicidade dessas 3 coisas, e nós não podemos reter, nós temos que espalhar essa boa notícia que chegou para nós, para outras pessoas. Eu sei que você sabe disso, você acompanha nos noticiários, acompanha nos jornais, acompanha nos grupos, nas redes sociais. Pastores têm suicidado, pastores têm abandonado o ministério, pastores têm ficado depressivos, estressados, irritados. Muitos estão entrando em algo que você já ouviu falar, que é na síndrome de burnout, também conhecida como síndrome de esgotamento profissional. É definida como um estado físico e mental de profunda extenuação. Tem muitos pastores estafados, estressados. Pastores inteligentes entendem que o caminho é não ser um pastor solo. Pastores inteligentes estão prontos para ouvir o conselho daqueles pastores mais experientes, estão prontos para ouvir o conselho daqueles que já passaram por algumas situações. Eu falo que eu tenho um amigo, que ele é um mentor, um conselheiro muito especial, que é o pastor Afonso. Sempre eu estou me aconselhando com esse homem sábio. Por quê? Ele já tem uma experiência de vida. Nós precisamos nos aconselhar com as pessoas. Então, nessa noite, 3 coisas essenciais, vitais, que nós precisamos aprender, praticar. E eu quero encorajar, desafiar você, que é membro de uma igreja, que é membro da sua igreja, a ajudar o seu pastor a fazer essas 3 coisas. Tem gente que fala assim, eu já estou irritado, o pastor não fala qual que são essas 3 coisas. Eu quero saber quais são essas 3 coisas.
E aqui eu quero no texto destacar então para você agora as 3 coisas. No texto de Êxodo 18, há um destaque que eu fiz, do versículo 19 a 23, do diálogo de Moisés e Jetro. O 19 diz assim: ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Olha de dentro do texto, amados, a primeira coisa: ore, ore, representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus. A primeira coisa essencial que todo pastor deve fazer é ser um homem de oração, ser uma pessoa que ora. Segunda coisa, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Amados, você sabe como nós valorizamos a palavra de Deus aqui nessa casa. Por sinal, eu quero louvar a Deus por hoje pela manhã. Que aula linda da Escola Bíblica Dinâmica. Nossos professores, Miguel, Pastor Paulo e Carlos, que aula maravilhosa. E agora eu tenho que dizer para vocês, a aula infantil ali, com a boneca Esmeralda ali, e a Isabel, eu me emocionei, irmãos. Que coisa linda, que bênção. Então nós valorizamos isso, o ensino da palavra. Então a segunda coisa, ensina os estatutos. E terceira coisa que todo pastor deve fazer, como essencial na sua vida, no seu ministério: multiplique. Ou seja, treine níveis de líderes, procure dentro do povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdades, que aborreçam a avareza, ponha-os sobre chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Amados, essas são as 3 coisas. Eu tenho certeza que talvez Deus preparou, e eu falo que nós temos que aproveitar as crises, as pandemias, os tempos que paramos para avaliar, refletir. E talvez Deus está parando muitas igrejas, parando muitos pastores, muitos membros das suas igrejas, para refletir, porque Deus está falando conosco. E talvez Deus nessa noite, talvez fale assim: pastor, só vai pregar para pastores hoje? Sim, primeiro para mim, para a nossa equipe pastoral, mas pregar para qualquer pessoa que cuida de alguém. Se você cuida de alguém, se você é líder de pequeno grupo, se você exerce o cuidado com alguém, você está pastoreando alguém. Pastorear é cuidar de alguém. Então entenda isso, que essa palavra é para todos, porque nesse conselho de Jetro, na palavra dele, muitas vezes, amados, estamos fazendo como igreja, como crente, como pastores, muitas coisas boas, mas a ordem que foi dada para a igreja é: ide e fazei discípulos. Então a ordem é multiplicar. Se queremos cumprir a grande comissão, precisamos focar nessas 3 coisas: precisamos orar, ensinar e multiplicar discípulos. Amém? Então nesta noite eu dei essa introdução, porque nós vamos nesses próximos domingos falar sobre orar, falar sobre ensino e falar sobre multiplicar. Então nessa noite eu quero falar com você sobre essa prioridade que é orar. Orar é a mensagem, parte 1, é a mensagem dessa noite, e para tanto eu quero orar com você nesse instante. John Piper, ele diz o seguinte: a boa pregação nasce de boa oração. Quero dizer para você que tudo que fazemos, precisamos do oxigênio, precisamos da presença do Senhor. Então agora, baixe sua cabeça, curva sua fronte, aí onde você está, e nós vamos orar e cumprir desde já esse primeiro princípio, algo essencial para a sua sobrevivência, para a sobrevivência de qualquer pastor, de qualquer igreja, de qualquer crente. Senhor, buscamos a tua face. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que se faz achar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está presente aqui. E eu creio agora, Pai, que cada pessoa que parou para ouvir a tua palavra, para ouvir a tua voz, parou nessa noite para te cultuar, o Senhor vai falar. O Senhor já está falando. Eu te peço agora, Pai, que cada casa seja inundada pela tua presença, que a glória do Senhor encha cada casa, encha cada vida, que a glória do Senhor se manifeste, que a presença do teu Espírito Santo, tal como é aqui, seja agora em cada lar. Pai, que a tua presença invada os corações, invada as mentes, Senhor. Pedimos que a tua palavra venha com força, venha com rema, venha com poder, venha com autoridade, venha com unção, venha com graça, que a
tua palavra faça aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite. Eu já te peço, Pai, abençoa pastores, ó Pai, que vão ouvir essa palavra, abençoa igrejas, ministérios, Senhor, levanta igrejas poderosas sobre a terra, levanta pastores, pastoras, homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo, cheios da tua unção, cheios da tua graça, e Pai, nesta noite, derrama sobre nós desse oxigênio, derrama da tua presença, fala conosco, nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Você pode dar um amém aí? Eu não ouvi aqui, mas eu tenho certeza que o Senhor ouviu. Dentro desse aspecto que eu quero falar com você nessa noite, dessa algo essencial para o seu ministério, para a sua vida, para o seu chamado, orar, a primeira coisa que eu destaco: seja uma pessoa de oração. Seja uma pessoa de oração. Tem uma luta, tem um problema, tem qualquer coisa para resolver, tem qualquer coisa para decidir, ore, ore. Seja uma pessoa de oração. Sabe qual foi a primeira coisa que o Senhor, por meio de Jetro, disse para Moisés fazer? Está aí, em Êxodo 18, 19. A resposta é: ore. Ore, Moisés, está difícil com esse povo, está difícil a situação, você não sabe como fazer, não sabe como lidar, você não vai aguentar, você vai morrer, você não vai conseguir. Ore. Você sabe qual foi a primeira coisa que Jesus fez quando ele estava modelando os discípulos? Tão fielmente, foi a única coisa que os discípulos pediram, sabia? Os discípulos pediram assim, ó: Senhor, nos ensina a orar. Eles queriam orar como Jesus. Lucas 11, 1. Que mestre Jesus para ensinar a gente a orar. Foi a primeira coisa que os discípulos pediram: nos ensina a orar. Quando os apóstolos sentiram o crescimento da igreja, e que o crescimento da igreja estava afastando eles das suas prioridades, lembra que os apóstolos começaram a ficar preocupados, eles já não podiam pregar a palavra, já não podiam ter como prioridade orar, já não podiam ter como prioridade multiplicar discípulos. Sabe o que eles fizeram? Eles oraram. Está em Atos 6,4. Foi a primeira providência que eles fizeram. Eles oraram para instituir os diáconos, para instituir novos líderes. Quando Paulo aconselhou Timóteo a respeito de liderança da igreja de Éfeso, sabe qual foi a primeira tarefa que ele deu a Timóteo? Está em 1 Timóteo 2,1. Ore, Timóteo, ore, ore. A primeira prioridade para todos os pastores espirituais que querem ser eficazes no seu ministério, para todo líder que quer ser eficaz na sua casa, na sua vida, ore, é orar. Amados, precisamos orar mais. Seja uma pessoa de oração. Quantos de vocês creem, escuta o que eu vou te falar agora, quantos de vocês creem que Deus pode fazer mais do que aquilo que você pode fazer? Você acredita que Deus pode fazer mais do que você? Quantos de vocês creem que Deus pode fazer uma coisa mais rápido do que você? Quantos de vocês acreditam que Deus pode fazer as coisas maiores do que você e melhores? Você acredita que Ele pode fazer coisas impossíveis na sua vida? Então anote aí, grave na sua mente, grave no seu coração. Faça da oração uma prioridade na sua vida. Faça da oração parte do seu ministério. Deus pode fazer infinitamente mais. É o que está em Efésios 3:20. Olha o que diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amados, ore, ore mais, ore o tempo todo, ore por tudo, ore por todos, ore por qualquer situação. Seja uma pessoa de oração. Deus pode fazer mais em segundos do que podemos fazer em anos. Ele pode fazer tudo melhor, maior e mais duradouro do que podemos imaginar. A oração é um denominador comum. Sabia disso? Vida de vitória é vida de oração. A oração é um fator determinante. Quanto mais oramos, mais Deus opera. Amados, invista tempo em oração. Não deixe de orar o dia todo. Não ore só agradecendo pelas refeições. Não ore só agradecendo pelo pão de cada dia. Ore o tempo todo. Ore sem cessar. Ore o tempo todo. Seja uma pessoa de oração. Segunda coisa. Ore por seu povo, ore pelo seu povo, ore pelo seu povo, ore pelo mundo, ore pela nação, ore pelo seu país, ore pelo seu bairro, ore pela sua família, ore pelos seus filhos. Orar, ore pelo seu povo. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia em Ezequiel 22:30. Aqui o profeta Ezequiel mostrou como as orações de um único intercessor é determinante. Louvado seja o Senhor pelo nosso ministério de intercessão aqui da Memorial. Glórias a Deus.
Ezequiel 22:30. Olha o que diz essa palavra. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Leia lentamente novamente. Leia lentamente. Leia o versículo 30 novamente. Olha, leia devagar. Reflita um pouco nele. Olha só. Busquei entre eles. Reflita no fato de que Deus buscou um único homem, uma única mulher, que pudesse colocar na brecha. E ele diz que se uma única pessoa tivesse feito isso, sabe o que ia acontecer? Ia cessar o cativeiro babilônico. Mas as últimas palavras, não vai ser projetado, mas leia depois aí na sua casa, o versículo 31. Infelizmente, sabe o que aconteceu por não haver intercessor? Por isso, eu derramarei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi, fiz cair sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Amados, se nós não orarmos pelo que está acontecendo no Brasil, na nossa cidade, no mundo todo com essa pandemia, vai ser o caos, vai ser o caos. Deus está procurando homens e mulheres que se coloquem na brecha, pessoas que orem pelo seu povo. Seja uma pessoa de oração, mas ore pelo seu povo. Ore pelo seu povo. Um dos exemplos de oração é Moisés. Você se lembra da história? O povo hebreu, a quem Moisés foi chamado a liderar, era notoriamente rebelde. Você lembra da história? Sua tendência a se afastar e a vagar longe do Senhor decepcionou a Deus a tal ponto. De fato, não foi uma vez, em mais de uma ocasião, o povo decepcionava a Deus. Chegou alguns momentos que Deus estava tão irado com aquela situação, que Deus planejou destruir o povo. Agora olha só, no entanto, abra sua Bíblia lá, não vai ser projetado, mas abra a sua Bíblia em Êxodo 32. No entanto, Deus não destruiu o povo. Você sabe por quê? Apesar de ele ter uma boa razão de destruir o povo, porque havia um intercessor entre o povo e Deus. O nome dele era Moisés. Está registrado em Êxodo 32. O Senhor disse a Moisés: tenho observado esse povo e vi que é um povo muito obstinado. Agora deixa-me para que na minha ira se acenda contra eles e eu os destrua e farei de ti uma grande nação. Amados, Moisés, porém, se colocou entre aquela situação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor Deus. Está registrado, e diz o texto que o Senhor se arrependeu do castigo que dissera, ou seja, o Senhor voltou atrás naquela situação que dissera que ia destruir o povo. Perceba, Deus disse que ia destruir os hebreus, mas Moisés intercedeu a favor deles, e Deus mudou de ideia. Eu quero dizer para você, seja uma pessoa de oração, mas seja alguém que seja um intercessor, que ora pelo povo. A oração intercessória é a única coisa na terra poderosa o suficiente para fazer o nosso Deus soberano mudar de ideia. O que é surpreendente é que essa demonstração do poder da intercessão não foi um único evento, mas mais de uma vez Moisés orou por seu povo, mais de uma vez Deus respondeu às orações intercessórias. Deus responde quando o intercessor se coloca de joelho, quando alguém se coloca a clamar ao Senhor. Abra sua Bíblia no Salmo 106, 23, está registrado isso. O salmista resume o poder da intercessão de Moisés em uma declaração contundente. Olha só, o Salmo 106, 23. Deus os teria exterminado, como tinha dito, se Moisés, seu escolhido, não se houvesse intercedido, impedindo que o seu furor os destruísse. Perceba, amados, o termo interceder significa ficar entre. Usado para oração, descreve o ato de ir a Deus e pedir em favor de outra pessoa. É importante você saber que a palavra oração é um termo geral, que significa falar com Deus, pedir para Deus. Intercessão é mais específico. Intercessão descreve ir a Deus em favor de outra pessoa. Portanto, enquanto toda intercessão é oração, nem toda oração é intercessão. Porque intercessão é quando você pede por alguém. A oração pode ser feita só por você. Você não tem um ministério maior, pastor, ouça isso, líder, ouça isso, serve para mim, para todos nós. Nós não temos um ministério maior, uma liderança mais influente do que intercessão.
Intercessão é a chave. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Ministério de Intercessão da Memorial, que ora pelos seus pastores. Obrigado pela coluna de intercessão que temos todo sábado de manhã. Obrigado porque você que é um intercessor anônimo, que ora pelos seus pastores, que ora pela sua igreja. Louvado seja o Senhor. Uma grande verdade sobre a intercessão foi o que M. Bonds disse. Olha essa frase. Falar com os homens sobre Deus é uma grande coisa. Tem essa frase, pode colocar para a gente projetar. Falar com os homens sobre Deus é uma grande coisa, mas falar com Deus sobre os homens é ainda maior. Olha aí, intercessor, a sua importância, a importância sua nesse ministério. Creia no poder da oração, ore pelo seu povo, ore. Sabe por quê? Jesus ora pelo seu povo, Jesus ora por nós, Jesus viveu a intercessão. Todo o ministério de Jesus se identifica conosco. Ele sempre estava no nosso lugar. Ele sempre se colocou entre nós e Deus. Ele é o nosso mediador. 1 Timóteo 2,5 diz que só há um mediador, só há um intercessor entre Deus e os homens. Cristo, homem. Ele se colocou sempre a sós para orar por seus seguidores. Quando Jesus falava dos 12 discípulos, lá em João 17, se quiser pode abrir a sua Bíblia na sua casa. Ao falar dos 12 discípulos, aqueles que caminhavam com ele, ou seja, ore pelo seu povo, ore pelos seus filhos, ore pelos seus amigos íntimos, ore pela sua família, ore para aquelas pessoas que estão à sua volta. Olha o que ele disse, rogo por eles, está em João 17:9, eu rogo por eles. Ao falar também dos seus futuros seguidores, como nós, ele orou por nós, olha o que ele disse, está em João 17:20, e rogo, não somente por eles, pelos apóstolos, pelos discípulos, eu rogo também por aqueles que virão a crer em mim pela palavra deles. Olha essa intercessão, amados. Jesus já orando lá pelo futuro. Saiba que mesmo agora, nesse exato momento, você tem um intercessor. Você tem um intercessor. Em sua altíssima morada do céu, Jesus está intercedendo por nós. Romanos 8,34 diz assim, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Você tem um intercessor. Hebreus 7,25 diz, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Amados, só podemos chegar diante do trono da graça, porque nós temos um intercessor, alguém que intercede por nós. A intercessão pode salvar o mundo. Ouça o que eu estou te falando, a intercessão pode salvar o mundo. A intercessão pode salvar o nosso país, a intercessão pode salvar a nossa cidade, a intercessão pode salvar o nosso bairro, a intercessão pode salvar a nossa família, a intercessão pode salvar o seu filho, pode salvar a sua filha, pode salvar o seu marido, pode salvar o seu esposo, seu tio, seu avô. A intercessão, sabe por quê, amados? A intercessão, ela mostra uma ousadia implacável. Um outro bom exemplo que eu quero te dar nessa noite de intimidade e ousadia é do pai Abraão. Deixa eu explicar, o pai Abraão não é o Rogério, marido da Osana aqui da igreja, talvez vocês estiverem ouvindo, tá? Porque o pessoal confunde, pai Abraão, não que o Rogério não ore, né? E que ele não seja um intercessor, eu creio que sim. Mas eu estou falando mesmo do pai Abraão, lá dos patriarcas, eu estou falando no nosso patriarca. Como você se deve lembrar a história, Deus e 2 anjos haviam se revestido de forma humana, a fim de visitar Abraão e contar que Sara lhe daria à luz um filho dentro de 1 ano. Depois do jantar, os 3 convidados se levantaram para ir embora, e o Senhor contou a Abraão que eles tinham vindo investigar a maldade extrema de Sodoma. Percebendo que o julgamento estava prestes a acontecer, olha o que Abraão fez. Abraão se posicionou corajosamente entre o Senhor, ou seja, se levantou como intercessor sobre Sodoma, intercedendo pelo povo daquela cidade. Abraão era um intercessor. Abra sua Bíblia em Gênesis 18, você vai ver essa verdade. Abraão intercede junto a Deus pelos homens. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis 18, a partir do versículo 22, você vai ver que aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu, sabe aonde? Intercedendo. Permaneceu na presença do Senhor. Pode ver o versículo 22. Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Quanto tempo você gasta na presença do Senhor? Quanto tempo você fica na presença do Senhor?
Jesus, lá no Getsemane, ele fala que ele saiu para orar, os discípulos ficaram ali, eles adormeceram. Quando Jesus volta, ele fala assim: vocês não puderam ficar nem uma hora orando? Nem uma hora intercedendo por mim? Será que você intercede uma hora por dia? Versículo 23 diz que aproximando-se, ele disse: destruirás o justo com o ímpio? Olha Abraão se colocando, Abraão se colocando diante daquela situação. E ele faz uma pergunta no versículo 24: se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontrem? Versículo 25 diz: longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Olha só, amados, Abraão se coloca ali implacavelmente como intercessor. Agora observe a sua postura. O texto revela algo poderoso: permaneceu em pé diante do Senhor. Esse permanecer em pé, sabe o que significa? É um exemplo físico do posicionamento espiritual do intercessor. O intercessor deve se posicionar como intercessor, deve se posicionar em oração. Deus foi profundamente tocado pelo apelo de Abraão. Olha o que diz Gênesis 18, 26. Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Aqui começa, irmãos, uma batalha de intercessão. Aqui começa o intercessor implacável. Abraão conhecia a natureza perversa de Sodoma, mas ele conhecia o Deus misericordioso que ele servia. Você sabe que o número de justos era muito abaixo de 50. E Abraão não sabia quantos haviam, mas como intercessor ele não desistiu. Se você continuar vendo o texto de Gênesis 18, ele continua. Eu vou confessar para você, amados, não vai se escandalizar comigo, mas talvez, com certeza, não sei na verdade, mas eu acho que provavelmente eu teria parado e ficaria satisfeito quando ele fosse assim: não, já chega. Mas aqui você vê que Abraão não parou. Ele era implacável em suas orações. Mais 4 vezes buscou a Deus em favor de Sodoma. Cada vez ele apelou por uma maior graça e misericórdia. Se você está com a sua Bíblia aberta, olha só. Abraão continuou a falar-lhe: e se achares ali 40? E ele concordou mais uma vez: não o farei por causa dos 40. E não tinha 40, irmãos. E Abraão disse: não se ire, Senhor, mas se ainda, deixa eu ainda falar. E se chegar ali a ter 30? 30, Senhor, não tem 50, não tem 40, mas tiver 30. E o Senhor concordou e disse: não o farei se achar ali 30. Olha só, irmãos. E Abraão tornou a dizer: Abraão é igual aquele comediante que fala assim: não se irrite, não se irrite, não se irrite. Deus já estava, Deus é paciente, né, irmãos? Deus é paciente. E Abraão tornou a dizer: mais uma vez me atrevi a falar ao Senhor: Senhor, e se acharem 20? E ele respondeu: não destruirei por causa dos 20. Olha, amados, o intercessor aqui, implacável. Não tinha 20, irmãos. E Abraão continuou: não se ire o Senhor, pois falarei só mais esta vez. E se achares ali 10? Sabe o que o Senhor fez? O Senhor concordou: não destruirei por causa dos 10. Eu quero dizer para você: ore pelo mundo todo. Ore pelas nações. Ore pelo Brasil. Ore pela sua família, porque o Senhor quer salvar a todos. O Senhor procura intercessores. Surpreendente, orações persistentes de um homem garantiriam a segurança de uma cidade inteira. Se a cidade apresentasse pelo menos 10 almas justas. Abraão precisou de fé para continuar voltando a Deus e pedir mais. Precisou de um sério interesse por aquelas pessoas. Às vezes você fala dos seus familiares, dos seus amigos, da nação, disso, daquilo. Mas será que você tem interesse mesmo? Será que você ora pelo seu povo? Será que você ora pela sua família? Precisou de uma santa teimosia, irmãos, vamos dizer assim, se podemos chamar assim. E funcionou. Deus concordou com os pedidos de Abraão. Mas uma notícia ruim: infelizmente, não havia sequer um punhado de pessoas justas em Sodoma. Infelizmente, Ló, seu sobrinho, falhou. Ele não evangelizou ninguém. Ele não cumpriu nada ali de testemunho. Falhou em converter até mesmo sua esposa. Você sabe da história. Somente Ló e suas filhas foram salvas. Você sabe da história. Por isso,
Sodoma foi destruída. Mas não perca aqui o cerne da questão. Deus ouviu a intercessão. Deus ouviu Abraão. Deus estava pronto para poupar Sodoma. Deus estava pronto. Deus faz o papel dele, irmãos. Mas nós precisamos fazer o nosso. Nós vamos pregar sobre essas 3 coisas nessa série. E elas são muito importantes. Oração, ensino e multiplicação. Mas oração é uma chave poderosa. Então, em terceiro e último lugar, crie uma cultura de oração. Crie uma cultura de oração. Criar uma cultura de oração é ter a sua vida como um estilo de vida de alguém que ora. Que as pessoas possam olhar para você e falar assim, ali tem um homem de oração, ali tem uma mulher de oração, ali tem um jovem de oração, ali tem alguém que ora, ali tem alguém que é pessoa de oração, ali tem alguém que é intercessor, ali tem alguém que o estilo de vida dela, a cultura dela é de orar. Amados, o homem, o pastor, a pessoa que mobilizar a igreja cristã, a oração, fará a maior contribuição para a evangelização do mundo na história. Se você quer contribuir para a evangelização do mundo, ore para que isso aconteça. Ore pelo mundo. E ter uma cultura de oração, quer dizer assim, que antes de tudo que você vai fazer, ore primeiro. Ore primeiro. Se você estiver dormindo e acordou, mas não abriu o olho ainda, ore primeiro. Se você abrir o olho, ore primeiro. De manhã já fala, ô Senhor, obrigado, eu estou vivo, as suas misericórdias se renovaram, eu não sei que hora da manhã, que hora da madrugada, mas eu sei que essa causa não ter sido consumido, aleluia, aleluia, glórias a Ti. Olha o conselho de Paulo para Timóteo. Paulo liderava, e era um líder, e tinha uma estratégia na igreja de Éfeso, a partir da qual ele tinha a pretensão de evangelizar toda a Turquia, grande parte da Ásia, em uma carta cheia de conselhos, como Jetro aconselhou Moisés. Paulo também disse para Timóteo tornar uma atividade a principal prioridade da vida de Timóteo. Olha só o que ele disse para Timóteo, 1 Timóteo 2, versículo 1 a 3, e vou ler somente o 8. Olha o que Paulo disse para Timóteo. Timóteo, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos, para viver o que, irmãos? Vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Lembra que nós dissemos aqui? As orações dos santos são colocadas em salvas de ouro, em taças de ouro na presença do Senhor, chegam na presença do Senhor. Olha o que diz o versículo 8. Quero, portanto, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Uma das responsabilidades mais importantes de um pastor, de qualquer pessoa, é cultivar uma vida de oração, é ser alguém que ora, é ser um intercessor, é ter a cultura da oração, é ter a cultura do reino. Mas além disso, o pastor deve também desenvolver um ministério de oração na sua igreja. Ore primeiro, antes de tudo. Olha que ministério de oração é esse. Tudo que a gente vai fazer na igreja, vamos orar, irmãos, primeiro. Vamos orar. A gente vai fazer tal coisa, ore. Orem para que todos sejam salvos. Orem pelas autoridades civis. Orem por vocês mesmos. Orem por sua comunidade, seu bairro. Amados, você sabe disso. É uma frase de Warren Wiersbe. Ele diz o seguinte: nunca subestime o poder da igreja que ora. Tem essa frase aí, coloca pra gente. Nunca subestime o poder da igreja que ora. Deus tem abençoado a nossa igreja. Deus tem abençoado o nosso ministério. Amados, é a oração. A oração é a chave. A oração é a chave. A história costuma nos ensinar que não há avivamento ou despertamento espiritual a menos que as igrejas comecem a orar. Além disso, a maioria das igrejas não se tornará uma casa de oração a menos que os pastores liderem um modo por meio do exemplo pessoal e da liderança hábil, estratégica em oração. Se o seu pastor não ora, se eu não oro, se nós não orarmos, a igreja não vai orar. Precisamos viver isso. Porque a oração, como disse Robert Lan, a oração é um instrumento poderoso, não para fazer com que a vontade do homem seja feita no céu, mas para fazer com que a vontade de Deus seja feita na terra. É a oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, Senhor.
Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é no céu. A oração é para isso. Algumas frases de alguns homens famosos, não vai ser projetado, mas Spurgeon disse: sussurros que não podem ser expressos em palavras são frequentemente orações que não podem ser recusadas. Saiba você que há momentos que você não sabe orar, não sabe como pedir, tem um outro intercessor, e esse intercessor é o Espírito Santo de Deus, que ele intercede por você muitas vezes com gemidos inexprimíveis. Aleluias. Aleluias. A oração em si mesma é uma arte que somente o Espírito Santo pode nos ensinar. Ele é o doador de todas as orações. Rogue pela oração, ore até que consiga orar, ore para ser ajudado a orar, ore, não abandone a oração, porque se você não orar, você não vai ter vitória. Se você não orar, você não vai ter êxito. Se você não orar, você não vai ter alegria. Às vezes, quando você não sente nenhum tipo de conforto em tuas súplicas, e teu coração está quebrantado e abatido, é realmente porque você está lutando. E o Senhor está te dando vitória. Creia nisso, creia nisso. Moody disse o seguinte: aqueles que deixaram a mais profunda marca nessa terra amaldiçoada pelo pecado, foram homens e mulheres de oração. Você descobrirá que a oração é a força poderosa que tem movido não somente a mão de Deus, mas também o homem. C.S. Lewis disse: as minhas orações não mudam a Deus, mudam a mim mesmo. Talvez você esteja me ouvindo e você precisa mudar. Você quer mudar o outro, quer mudar sua esposa, quer mudar seu marido, quer mudar seu filho, quer mudar sua igreja, quer mudar seu pastor. Ore, que Deus quer mudar você. Deus muda a gente, Deus muda a vida da gente. Há uma outra frase que diz assim: a oração é o meio escolhido por Deus para realizar os seus propósitos soberanos através de homens submissos. Amém? A minha palavra só vai até aqui, sabe por quê? Porque eu quero investir tempo nessa noite orando com você. Eu quero investir tempo nessa noite orando pela sua casa. Eu quero que você seja um homem de oração. Eu quero que você seja uma mulher de oração. Eu quero que você seja um jovem de oração. Eu quero que você seja uma jovem de oração, uma adolescente que ora, uma criança que ora. Deus tem usado crianças no mundo todo. Deus tem usado crianças aqui na Memorial, através da oração. Eu tenho recebido oração de crianças e essas orações têm me abençoado. Seja alguém que ora. Nós vamos adorar o Senhor e vamos orar. Há uma música, eu gosto muito dessa canção, nós cantamos sempre ela aqui na igreja. Eu acho que, não tenho certeza, mas acho que ela é da Cassiane. Essa canção diz assim: Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Amados, você tem se alimentado? Próximo domingo nós vamos falar da palavra do Senhor, que é pão, que é alimento, que é água que limpa. Mas oração é alimento. Essa canção diz: nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é hora de vencer. Amados, será que não é hora de você vencer na sua casa? Não é hora de você vencer essa depressão? Não é hora de você vencer essa luta financeira? Não é hora de você vencer essa enfermidade? Não é hora de você vencer esses conflitos? Deus está agindo, é hora de vencer. E Ele diz, essa canção diz: então louve, simplesmente louve. Está chorando, talvez você esteja chorando agora. Nós vamos ter um momento de intercessão. Você tem chorado pela sua filha, tem chorado pelo seu filho, tem chorado, você talvez que é pai de família, está chorando pelo que está acontecendo à nossa volta. Não desespere, louve. Você está precisando, louve. Está sofrendo, louve. Não importa, sabe por quê? A sua oração nessa noite, eu creio no que eu estou te falando, a sua oração vai invadir o céu. Pastores que estão me ouvindo, a oração sua tem chegado até o trono da graça. Deus vai abençoar o seu ministério, Deus vai abençoar a sua igreja, Deus vai abençoar os membros da sua igreja, Deus vai abençoar a vida financeira da sua igreja. Deus vai na frente, abrindo o caminho. É aquela palavra profética: eu irei adiante de ti, eu vou endireitar os caminhos tortos, eu vou quebrar as portas de bronze, eu vou despedaçar os ferrolhos de ferro. Porque o Senhor tem tesouros e riquezas para entregar para você. Deus vai na frente abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Tem coisas que estão te ferindo, estão te machucando. A palavra do Senhor diz que Ele vai trocar o espinho, Ele vai trocar esse espinho por algo que vai brotar o perfeito louvor em você. É promessa do Senhor, é palavra dEle, que Ele vai tirar a sarça venenosa, vai tirar a urtiga, vai tirar o espinho que machuca e vai trocar por um perfume, vai trocar por um louvor.
Ele ordena aos anjos para contigo lutar. Creia que nessa hora, se você começar a orar, começar a clamar, Deus vai mandar os anjos a teu socorro. Deus vai colocar anjos em volta da sua casa. Deus vai guardar a entrada e a saída da sua família. Deus vai guardar você. Deus vai guardar a sua casa. O anjo do Senhor vai se acampar aí na sua sala. O anjo do Senhor vai acampar no seu quarto. O anjo do Senhor vai acampar ao seu lado. O Senhor vai dizer: eu não vou te deixar, não vou te abandonar. Segura na minha mão, eu vou estar com você. Quando tiver difícil, eu vou te segurar. Quando você cair, eu vou te levantar. Ele ordena os anjos para contigo lutar. Tem batalha, lembra de Daniel? Desde o momento, Daniel, que você se aplicou a orar, houve batalha nos céus, mas eu vim trazer a resposta. Talvez essa noite seja a noite da resposta. Ele abre as portas para ninguém fechar. Ele trabalha para o que nele confia. Jesus disse: o meu Pai trabalha, eu trabalho também. O Senhor está trabalhando a nosso favor, mas você precisa orar. Caminha contigo de noite e de dia. Se você está passando por um deserto, a nuvem estará com você durante o dia, e à noite a coluna de fogo. Se precisar, a água vai sair da rocha. Se precisar, Ele vai mandar o maná, mas Ele não vai te deixar, Ele não vai te abandonar. Eu quero convidar você aí na sua casa. Antes da gente orar, nós vamos adorar. Antes da gente orar, nós vamos louvar. Ele caminha contigo de noite e de dia. Fique em pé na sua casa aí, fique em pé na sua sala. Erga as suas mãos, a sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é hora de vencer. Adore o Senhor, adore o Senhor.